costumavam dizer que não tinha pessoas em situação de rua, que não era verdade. O que é que acontecia? A gente andava por aí e tropeçava nos moradores de rua, principalmente no centro do Taboão. Então, e muitas pessoas aqui batiam naquela tecla. Não tem moradores de rua. Então a gente foi naquela utopia de dizer assim, vamos tentar fazer um trabalho. Aí, como começar esse trabalho? Aí começamos um trabalho totalmente leigo, que depois eu vi que não era daquele jeito, que a gente estava fazendo um trabalho assistencialista. Então, o perfil não era um trabalho assistencialista, era um trabalho pautado em tirar o indivíduo da rua e fazer um trabalho em cima dele. Aí foi assim que a gente começou. Aí alugamos uma casa, colocamos essas pessoas dentro. A pessoa que iniciou o trabalho foi embora. 3 meses depois foi embora. E o trabalho fica comigo, com o Iraci, com a minha irmã, que é a Vera, e com o Jailson. A gente ficou dando, sabe assim, aquelas cabeçadas, porque quem entendia de pessoas em situação de rua era eles. Eu não, a minha vida era fugir dos moradores de rua, era da essa. Se ele estivesse na calçada, eu passava para o outro lado da calçada para não chegar perto, porque a realidade é o que o ser humano faz, tem medo. O que a gente não conhece, a gente tem medo. E depois que eu passei a conhecê-los, eu vi que não é nada disso. Hoje eu sinto qualquer calçada, com qualquer morador de rua, e não tenho medo nenhum. Então, assim, aquele estigma que o morador de rua tem de ser rotulado com um monte de coisa, quando na realidade eles precisam de uma oportunidade. Muitos precisam de uma oportunidade. Outros é a vida que escolheu. Então eu preciso de um abrigo quando eu necessito daquele abrigo, porque eu estou doente, porque é o tempo, né? Cada um tem o tempo. Às vezes, o que aconteceu também no início, né? Eu trabalhei no CREAS, como estagiária no CREAS, fazendo abordagem de pessoas em situação de rua. E o que a minha visão via antes de conhecer esse público? Assim, vamos tirá-lo de lá e colocar num lugar para ele ter uma oportunidade. Só que o que aconteceu? Quando a gente fazia esse serviço, que o pessoal chama muito de higienista, que tira ele da porta de um bar ou na praça e colocava ele numa casa. Só que ele não queria isso, não era perguntado para ele. A gente perguntava, mas era aquela coisa assim muito imposta, né? Você vem comigo que eu vou te levar para um lugar onde você vai ter comida, onde você vai poder tomar um banho, você vai ter uma cama, você vai poder ficar arrumadinho e arrumar um emprego. Aí, assim, mas em momento algum tinha aquela escuta qualificada mesmo de falar assim, o que você quer? Aí pegava esse ser, trazia a pessoa aqui para a CDTS ainda estava se estruturando de como fazer um trabalho, e ele ficava aqui, não dava 3, 4 dias, passava de novo lá na rua, na praça, onde é que ele estava sentado lá na praça de novo. Aí ele falava, mas eu não quero ir para abrigo, eu não quero ir para nenhum albergue, para ficar num lugar, deixa eu ficar aqui. E isso para a gente que não está acostumado é muito difícil, né? A gente quer que eles tenham as mesmas coisas que a gente e acaba não aceitando muito certas situações. Isso foi uma barreira que eu tive que quebrar em mim. Aí depois, estudando mais, né, eu estagiária, estava no 3º ano, no 4º, 5º ano, aí você vai entender que a pessoa tem o direito de escolha. Por mais difícil que seja e que o outro não aceite, ele tem o direito de escolha. E é nessa escolha que a gente começa a aceitar o que ele quer. E o tempo dele de ser, de trabalhar, de querer. Porque vir pra cá, forçar, não adianta. A gente já viu que não funciona. Ele vem num dia e volta no outro. E volta no outro. É o momento dele. A hora que ele fala, eu quero, aí ele vem. E aqui dentro da casa a gente faz um trabalho do seguinte. Documentação, a primeira coisa, porque boa parte deles perdeu a identidade. E ele não perde só a identidade do documento, ele perde também a identidade de pessoa. Ele perde os valores, aquela questão de higiene. Então, tem coisas que eles fazem mesmo que é para provocar, né? Eu sei que eu não preciso fazer aquilo, mas como te ofende e você vai ficar pé da vida comigo, então eu vou fazer. Então, essas são algumas coisas que, quando é forçado, ele faz. Agora, quando ele vem de livre e espontânea vontade, ele aceita, sim, tirar documento, aceita as regras da instituição, porque é aí que começa, né? Toda casa tem uma regra. E aqui não é diferente. Na casa de vocês têm uma regra.
aqui a gente também tem uma regra. Aí começa a colocar as regras para eles, o banho todos os dias, a cama para arrumar, a rotina da casa, porque aqui eles têm o café da manhã, almoço, janta e um lanche. E 10 horas da noite todo mundo tem que dormir, exceto o dia de jogo, que aí a gente abre uma exceção, né? Porque a maioria é homem, quer jogar bola, quer ficar assistindo, aquela coisa, então a gente abre exceção. Aí tem os grupos dentro da casa, os grupos psicossocial, tem o atendimento, que faz eu, sou psicóloga, e a assistente social. Às vezes faz as duas juntas, dependendo da situação, faz separado. Aí cada uma faz né, dá um encaminhamento para a situação. Aí a gente faz, aqui na casa eles trabalham, faz aquelas atividades, ó. Aquilo foi um rapaz aqui da casa que fez, de artesanato. Tem vários artesanatos. Tem os artesanatos que eles fazem aqui, até chegar um tempo que a gente percebe que ele está em condições de arrumar um emprego, que ele já tem coragem, ele já está fortalecido, com o ego dele forte, e fala, agora eu posso trabalhar. Tem também as parcerias. As parcerias que a gente tem. Porque aqui a gente tem que encaminhar ele para a saúde, que ficou muito tempo na rua, também não cuidou da saúde. Então o primeiro passo, vai lá, documentação para poder passar na saúde. Passou na saúde. Capacitação para o trabalho. Isso, exatamente. Aí tem os cursos de capacitação. Depois que ele está bem equilibrado, a gente vê que ele consegue ir, voltar, vai no CAPS, faz o atendimento sozinho, faz várias coisas, porque tem que exercitar também a autonomia. Tem uma pessoa, não pode ficar tutelando, fazendo papel de babaca. O cara é adulto, então ele pode ir lá e voltar sozinho. Dependendo de como ele volta, isso a gente vai observando. Então ele tem condições já de como encaminhar para o trabalho. E aí o desafio é o trabalho. Ele começou a trabalhar, alguns vão muito bem, começa a trabalhar, ganha o primeiro salário, ganha o segundo salário, e aí vem o trabalho de desvinculação com a instituição, que é a parte mais difícil, porque ele vem com aquela história de aqui é a minha casa, aqui é a minha família, e ele enxerga a instituição como a família dele. Aí na hora de sair dessa família para encarar o mercado, falar, agora eu vou ter a minha casa, o meu quartinho, e sou eu e Deus. Mais ninguém. Então ele vai, alguns vão muito bem, conseguem ter a casinha deles, se arruma, casa. Os casos que a gente viu que mais deu certo foi aquele que teve o suporte da família, que tinha alguém do lado que o apoiou. Tem alguns que foram sozinhos, que conseguiram vencer, mas teve outros que infelizmente acabou voltando. É um trabalho de formiguinha, mas tem frutos. Tem frutos bons, a gente percebe que tem muita gente que só precisa de uma oportunidade. Ele está ali gritando, ele já não aguenta mais, aí alguém esticou a mão, deu a mão para ele, ele conseguiu levantar. E também tem aqueles... Durante ao longo dos anos, a gente percebe que a gente conseguiu bastante coisa. A gente conseguiu fazer um trabalho. Claro, foi um trabalho 100%? Não é um trabalho 100%. Mas vamos dizer que 50% do nosso trabalho rende, dá fruto. O outro 50%, infelizmente, a gente gostaria de ter uma estatística maior. Mas, infelizmente, não temos. Mas, dependendo de como, de parceiros e tudo, também a gente tem pouca parceria. Eu acho que é isso. A partir do momento que a sociedade enxergar que essas pessoas têm jeito, melhora. E assim, as pessoas pensam que o governo tem que fazer todo o trabalho. Coisa, é verdade. Se a gente deixar, se a gente não quer um mundo melhor, a gente tem que arregaçar as mangas e procurar lutar por esse mundo melhor e não deixar, vivemos numa democracia. Que democracia é essa? É uma democracia, como diz é a democracia de papel, como diz, não lembro daquele escritor. Qual que você quer trazer que eu não estou lembrando? Não, que ele escreveu Cidadão de Papel, depois vocês procuram. Então ele disse que nós temos uma democracia muito linda, mas infelizmente só no papel, porque na prática ela não funciona. Na prática ela funciona nos palanques políticos. Mas colocando ela no dia a dia, nós não temos nossas leis respeitadas, direitos respeitados, e se nós cidadãos não correr atrás, a gente não faz nada. E a gente tem que fazer a nossa parte. Se cada um fazer a parte, nós teríamos uma sociedade muito melhor do que o que a gente vê por aí. As drogas, o medo que a gente tem de sair de
casa, é a segurança que a gente não tem, é a saúde que a gente não tem. Mesmo a gente pagando, a gente ainda não tem uma saúde decente, a gente não tem nada decente nesse país. E a gente tem uma carga tributária que cada vez mais aumenta. E se a gente tivesse um retorno de tudo isso, seria maravilhoso. Como agora a presidente quer colocar um ICMS. Para quê? Mais um? Se fosse para melhorias, até que seria razoável, mas eu aumento e eu não te dou nada em retorno. Então a sociedade está saco cheio. Está na hora da gente, eu costumo dizer que as pessoas vão para a rua sem uma bandeira. Está na hora da gente ir para a rua com uma bandeira. Tudo bem, hoje temos universidade para todos, entre aspas, temos. Então por que a gente, na própria universidade, a gente não cria mecanismo de fazer com que tenhamos um país melhor? Seria a hora da gente ir para a rua, sim. Aí eu vou para a rua e levo uma bandeira. Um país melhor, mas não, eu quero Dilma fora, eu quero não sei. Aí não, Dilma fora eu quero há muito tempo. Mas pegando até esse gancho, você coloca assim, vamos sair para a rua querendo uma bandeira e os direitos do cidadão é respeitar? Não é. Agora você imagina os direitos de uma pessoa em situação de rua, que ele perdeu ali a identidade, não tem documento e ficou doente. Ele procura um atendimento, quando chega no hospital ele não tem um documento, então ele passa no pronto-socorro, tem que providenciar a documentação. Aí fica aquela situação. Muitas vezes ele não é atendido por conta do preconceito, porque quem chega já vê o quê? O cheiro, a roupa. Eu não chego, eu não sou atendido. Aí eu sou o último a ser atendido. E se eu estiver mal, eu vou morrer no corredor. Se não tiver quem lute com... Eu tinha um aqui, só para contar uma história para vocês, tinha um senhor aqui, isso é verídico, é um fato verídico que aconteceu em Londrina. Um senhor aqui que começou a ficar doente, ele não comia, e aí veio um amigo meu aqui verificar o que ele tinha. E ele começou a barriga dele a crescer, e na hora que ele foi fazer o exame com ele falou, não tem alguma coisa errada, vamos levar para a antena. Levou para a antena, passou 3 dias na antena sem a diretora da antena querer mandar o Hospital Geral para fazer uma tomografia computadorizada para saber o que ele tinha. Quando descobriu o que ele tinha câncer. Aí surgiu uma oportunidade de mandar para uma clínica que tinha no interior de São Paulo. Ela falou que não ia mandar porque simplesmente era uma pessoa em situação de rua. Então ela não mandava. E ele tinha muito pouco tempo de vida. Para quê? Em vez de mandar uma outra pessoa que teria uma expectativa de vida maior. Aí entra naquela história que acho que eu comentei com você e com a Michelle, né? Quando você tem uma oportunidade para dar uma chance para alguém, digamos que hoje vocês tivessem R$50 nas mãos. Aí você tem uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso e um deficiente. Tem lá uma oportunidade. Para quem que você vai doar? A criança é o futuro do Brasil. O adolescente, ele tem muito que conseguir ainda. O adulto é como eu. Se ele está com um problema, eu também tenho, então ele resolve os dele. E eu levanto de manhã, corro atrás do meu, ele também pode correr atrás do dele. O idoso, nossa, um dia eu vou chegar lá. Né? Um dia eu vou ficar idosa, então esse daqui é uma questão que eu posso ajudar. E o deficiente é aquele que já marca, né? Fala, puxa, ele já nasceu assim, precisa dar uma força. Então o adulto nessa situação, essa pessoa em situação de rua, ela é a última a ser olhada, porque é o último lugar onde a gente quer estar. Ninguém quer ficar no lugar deles, essa é a verdade. Então, por medo daquilo, eu tampo, camuflo tudo e não olho. Aquela situação ali pra mim, ó, está inaceitável, essa é a verdade. Agora vamos ver esse vídeo para ver que se tá do jeito que você queria. Qual que era a proposta do vídeo? De repente a gente fugiu da proposta, né? Sabe o que falta um pouco? No início, vocês se apresentarem, né? Você falar. É mesmo. Já sei. Cidadão de papel, Gilberto Diniz.